recebemos aqui na sede do Jornal O Presente o Dr. Flávio Hermino Schmidt, que além de assessor da Simacar, também é especialista na questão da LGPD. Para quem não conhece, a entrevista é exclusivamente para explicar aos nossos internautas e nossos leitores do Jornal O Presente o que essa lei pretende, de que forma ela será implantada e que consequências ela terá para as nossas empresas. Dr. Flávio, o senhor pode explicar qual é o objetivo do governo com a Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa regulamentar uma situação em que não há proteção nenhuma diante da existência, da movimentação e do valor que tem os dados no nosso país. É uma legislação que vem sendo trazida da Europa. A União Europeia já tem em vigor uma lei de proteção de dados. A lei europeia, ela prevê praticamente as mesmas citações que a lei brasileira e foi praticamente uma imposição, ou para que nós continuássemos, o Brasil continuasse sendo protagonista na economia, sendo protagonista, é necessário que ele se adeque a essa circunstância de proteção de dados. Então, não significa que porque a Europa pressionou o Brasil, isso aconteceu. Não, é natural das relações internacionais. O Brasil, para continuar merecendo o comércio internacional, precisa estar adequado a essas normativas. Toda a informação que nós disponibilizamos na internet pode se transformar em valor. Nós informamos o nosso endereço, nosso RG, nosso CPF. Recentemente, naquele aplicativo do Face App, nós informamos a nossa localização, nossa foto, para que envelhecemos. Então, alguém tem essa possibilidade de encontrar a minha cara naquele lugar. Nós não damos o valor para esse detalhe, mas existe um valor para isso. Tem alguém interessado neste dado que eu forneço. E para isso é necessário regulamentar. Dr. Flávio, quando essa lei entra em vigor? É uma pergunta de $1 milhão. A Lei Geral de Proteção de Dados é a lei que mais teve atrasos na entrada em seu vigor. Da história recente da legislação brasileira, nenhuma lei teve tantos adiamentos da entrada em vigor, dada a importância e dada a complexidade do tema. Hoje eu diria, a vigência dela é 3 de maio de 2021 por conta de uma medida provisória, que está por passar o tempo dela, lá por final de agosto, por dia 30 de agosto, termina o prazo da medida provisória, ou seja, ela caduca. Se essa medida provisória caducar até dia 30 de agosto, a lei entrou em vigor dia 14 de agosto. Então nós estamos num período que ninguém sabe responder quando que a lei vai entrar em vigor. Todas as empresas, pequenas, médias e grandes, estão sujeitas, têm que se enquadrar nessa mesma lei? Sim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é aplicável, ela só não é aplicável nas relações entre particulares. Todas as relações público e privadas, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica. Tanto para empresas de grande porte, empresas de pequeno porte, União, Estado, municípios, administração indireta, aplica-se a todos. O único aspecto em que vai haver um tratamento diferenciado lá com relação à punição. As punições podem ser aplicadas gradativamente de acordo com o grau, o tamanho da empresa. É a única diferenciação que a lei faz com relação à aplicação da lei, que é as sanções. Portanto, as empresas tanto pequenas como grandes, a iniciativa pública, a iniciativa privada, vão precisar se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Dr. Flávio, quais são os dados que as empresas precisam proteger? Existe uma separação, a lei separou em 3 níveis os dados. Os dados pessoais, os dados pessoais sensíveis e aquilo que não é dado para a Lei Geral de Proteção de Dados. Os dados pessoais toda a informação que puder ser identificada uma pessoa. Então é o RG, é o CPF, é a fotografia,
é o IP no computador. Então, todos esses dados são considerados dados pessoais. E aí tem os dados sensíveis, que tem um tratamento muito mais complexo, um tratamento muito mais, tem que ser muito mais cautela, precisam estar muito mais protegidos, que são os dados sensíveis, que são os dados que podem gerar discriminação. Quais são os dados que podem gerar discriminação? Dados que contenham a sua opção política, a sua opção sexual, os seus dados de saúde, os dados biométricos, todos esses dados são considerados dados sensíveis. E aí a lei também separou o tratamento dos dados pessoais e o tratamento dos dados sensíveis. Como pode? Né? Então, como a lei prevê circunstâncias de atuação desses dados, ela diz, os dados sensíveis não são passíveis de tratamento por legítimo interesse. Eu posso tratar um dado que eu tenho numa ficha antiga, eu tenho que olhar se existem dados pessoais ou dados pessoais sensíveis. Dependendo do tipo do dado que eu tenho na minha ficha cadastral antiga, no meu arquivo, eu vou ter que verificar se eu posso continuar tratando ele da forma que eu tenho, ou eu vou precisar pedir para o titular vir aqui e ratificar esses dados. E os dados que não são protegidos são os dados que não são identificáveis, como por exemplo os dados que são anônimos. Então eu coleto dados para fins estatísticos e eu não tenho a identificação dos titulares do dado. Então esses não são dados pessoais, que não estão protegidos pela lei. Quem é o responsável pela guarda e a manutenção desses dados? É o proprietário da empresa, o gerente da empresa, o funcionário que manipula os dados, ou todos são coletivamente responsáveis? Existe a própria lei. Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de deixar claro que é uma lei que é uma lei muito avançada. Não é porque ela é cópia da lei europeia, é uma lei muito avançada. Ela além de trazer a regulamentação de como os dados precisam ser tratados, ela também interferiu na opção de adequar-se a ela ou não. Diferente da lei geral, do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei muito boa, mas é uma lei que ainda gera conflito na relação fornecedor-consumidor. Nós sabemos o quanto existe de demandas judiciais envolvendo a lei o Código de Defesa do Consumidor. Assim, a Lei de Responsabilidade Fiscal também foram leis avançadas, mas foram leis que não prepararam a sociedade para a entrada em vigor. A Lei Geral de Proteção de Dados não. A Lei Geral de Proteção de Dados tem um índice, tem um glossário onde ela explica qual é o que é para a lei cada expressão. Então é uma lei que está pronta para entrar em vigor e prepara quem quer que seja aqueles que vão tratar os dados. Aquele que recebe, aquele que manipula e aquele que detém, que é operador, controlador, a lei diz, o controlador é aquele que é o dono do negócio, o operador é aquele que manipula os dados. Se cada um fizer a sua parte, um exclui o outro se houver alguma representação. Então, a lei é muito boa nesse sentido. Ela já diz, olha, operador, faça a sua parte que você não vai ser responsabilizado. Controlador, dono da empresa, faça a sua parte que você não vai ser responsabilizado. Quais são as principais penas a que os empresários, os que fraudam os dados, estão sujeitos? Nós separamos 3 tipos de punição. A lei prevê a existência de uma autoridade administrativa, a qual será organizada pelo governo federal, será a Agência Nacional de Proteção de Dados. A Agência Nacional de Proteção de Dados vai ter a mesma função de uma agência regulatória, assim como a ANS, a NTT, a Agência Nacional de Petróleo, a Anvisa. Então, ela vai ter a mesma função regulatória. Ela vai poder fixar punições. A lei prevê desde advertência com multa, publicização da vulneração, multa de 2% até 50 milhões do faturamento bruto da empresa e a eliminação dos dados. Então, existe uma gradação dessas penalidades. Além da penalidade administrativa, nós sabemos que, em se tratando de um direito fundamental, vai haver
e é por isso que eu sempre recomendo a todos que detêm os dados, se preparem, vai haver a consideração do titular dos dados como hipossuficiente. Ele sendo hipossuficiente, quem detém os dados vai ter que provar o contrário. Ou seja, vai haver muita ação judicial, vai haver muita indenização por conta disso. Assim como existe... Só para o nosso internauta entender, o que seria hipossuficiente? Hipossuficiência é quando a relação é desequilibrada. A relação consumidor-fornecedor é uma relação reconhecidamente hipossuficiente, em que o fornecedor é reconhecido como tem mais estrutura, né, do que o consumidor. A relação de hipossuficiência coloca... principalmente no que diz das provas, né? Certamente ainda não existe, mas certamente vai haver inversão do ônus da prova, como acontece na relação de consumo. O fornecedor tem que provar que não causou dano. Né? É diferente nos processos normais, onde as pessoas têm o mesmo equilíbrio, onde quem entrou com a ação é quem prova. Na relação de hipossuficiência, o hipossuficiente não precisa provar. Quem tem que provar é aquele que foi demandado. O que o senhor recomenda para os empresários que hoje estão correndo atrás de informações e vivendo essa preocupação? Houve uma interrupção nesta preocupação nesse momento de pandemia. Eu venho estudando a Lei Geral de Proteção de Dados desde que ela entrou em vigor. No início não houve nenhum tipo de preocupação com relação a ela, e aí conforme o prazo foi se afunilando, nós sentimos que a partir do ano passado, no finalzinho do ano passado, começou a crescer uma preocupação. A lei é complexa, ela vai necessitar uma atuação multidisciplinar dentro das empresas, de qualquer tamanho da empresa, de verificar onde os dados entram, se os dados estão sendo tratados de forma correta, se não há nenhum tipo de vulneração, onde estão guardados esses dados que eu coleto são necessários, porque a lei cria uma situação de finalidade. Eu posso até ter os dados, mas qual é a finalidade desse dado? E aí o titular do dado vai poder questionar, por que você tem essa informação minha? Não sei. Então elimine. Então, a preocupação porque é um assunto complexo, é um assunto que precisa uma transformação da relação entre as pessoas, o titular do dado e as organizações públicas e privadas. As associações comerciais, de modo geral, estão preparadas para difundir as informações necessárias aos seus associados? Estão preocupadas. O que eu sinto, eu havia contato com várias associações, inclusive a Associação Comercial, a nossa associação, a Simacar, realizei um treinamento lá, tanto para os colaboradores da Associação Comercial, e em um outro momento nós fizemos para os associados, lá em março, né, quando estava tudo normalizado. Quem tem dúvidas e não tem associação comercial para se informar, procura quem? Como se trata de uma lei, recomendo primeiro consultar o seu advogado para que ele esclareça a respeito de como a lei vai impactar o seu negócio. Como a lei ela trata de informação e trata de dados, pode ser que seja necessário o aconselhamento também de um profissional de segurança na informação, um profissional de tecnologia da informação, ou mesmo os contadores, por conta da relação dos dados que vão ser tratados. Então, a recomendação é procurar um profissional que tenha conhecimento nessa área. Se o Senado não votar essa medida provisória em agosto, a lei vai entrar em vigor retroativamente com data do dia 14, é isso? Como é que funciona? Como vai acontecer esse processo de implantação da lei retroativamente? Eu não consigo imaginar uma situação em que no dia 30 de agosto a lei não entrou, a medida provisória não entrou em vigor, ela caducou, e uma lei deveria ter entrado em vigor no dia 14. Então, não é o que se espera. Muito provavelmente vai haver a aprovação dessa medida provisória, ou
antes do dia 14 de agosto para que ela entre em vigor em 14 de agosto. Existe um estudo do Serasa que 85% das empresas sequer tomaram conhecimento a respeito da lei. 85% das empresas, numa pesquisa feita pelo Serasa Experian, que as empresas ainda não tomaram consciência da existência dessa lei e que precisam se adequar. Então nós temos um trabalho muito grande pela frente e com essa confusão legislativa de quando ela entra em vigor, isso não contribuiu. Então as empresas, antes dela entrar em vigor, precisam pelo menos conhecer o sistema de dados que tem na sua empresa para saber se estão vulneráveis ou não. Então é recomendável, mesmo que com essa confusão de quando a lei vai entrar em vigor, que busque um profissional adequado para que identifique se a sua empresa está sujeita, quais são os dados que estão sujeitos e como eu posso me preparar para quando a lei entrar em vigor. Então essa ideia de que a lei vai entrar em vigor amanhã, eu vou me procurar me adequar só depois da manhã. Então nós temos esse tempo e esse tempo é saudável para que as preparações aconteçam. E não são, dependendo do porte, dependendo da natureza da empresa, se ela tiver muitos dados que estão circulando, tiver muitos funcionários, né? Porque o funcionário também é um titular de dados. Então a empresa tem vários dados cadastrais dos funcionários, currículos antigos, que precisam ser colocados em um lugar mais seguro. As relações comerciais via WhatsApp, me manda seus dados pelo WhatsApp, e esse do WhatsApp fica no telefone particular do vendedor, por exemplo. Isso é um dado que está sujeito à repercussão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então nós precisamos identificar como os dados são manipulados pela empresa para dizer, olha, esse dado não pode mais ser tratado dessa forma. Então, por isso que o tratamento do dado, essa cautela antes da lei entrar em vigor é importante que todo mundo tenha. Doutor Flávio, nós agradecemos imensamente a sua disposição de estar aqui hoje. Temos certeza que foram esclarecimentos muito importantes para cada empresário, para os dirigentes de empresas, e também as pessoas que nas empresas manipulam dados e informações de terceiros. Queremos deixar ainda à sua disposição para alguma observação final. Eu agradeço a oportunidade. É uma legislação complexa, vai levar algum tempo para nós nos adequarmos e certamente vai causar um impacto pelo que a gente tem percebido de outras legislações que trouxeram uma transformação muito grande nas relações entre a sociedade e quem são os responsáveis pela aplicação da lei. Então, tome um tempo do seu profissional do direito, tome um tempo do seu advogado e consulte-o para que verifique a situação em que está a sua instituição, o seu negócio, para tentar adequar a tempo a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigado, Dr. Flávio, muito obrigado a você que nos assistiu até agora e até uma próxima.